gente recebe agora ele, Raoni Rossetti, CEO da Melver, chegando aqui na nossa programação da BMC News, tentando também nos ajudar a entender pontos importantes. Seja muito bem-vindo, Raoni. Bom dia. Bom dia, Paula. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, Raoni, depois a gente pode até falar um pouco mais sobre essa questão do arcabouço fiscal, mas eu queria entender, começar aqui a nossa conversa, falando sobre um ponto, né? A gente estava mais cedo até discutindo aqui uma questão e eu queria entender muito a sua visão sobre essa questão de governança nas empresas. A gente viu toda essa situação incomodando muito os investidores de 3R Petróleo, estávamos até falando aqui mais cedo, né, sobre essas empresas que têm trazido ali algumas situações, cabem muito à investigação, os órgãos reguladores investigarem, mas o ponto de governança é que chama atenção. A empresa acabou anunciando um follow-on abaixo do valor ali do fechamento do ativo do dia anterior. Depois saiu a notícia de que controladores fizeram aquela operação de venda no mês anterior e acaba trazendo aí, né, uma grande preocupação em relação à governança dessas empresas. Como que você está avaliando ou avalia situações, né, onde existe esse questionamento da governança? A gente viu acontecer, né, em casos de Americana também, essa grande pergunta, mas eu queria entender na sua visão. E qual o impacto negativo que você acha que, né, disso pode acabar trazendo, não só especificamente para esta empresa ou aquela, mas para o mercado como um todo, né, para o investidor que fica assistindo a cada, né, semana ou mês situações em que colocam em xeque bastante essa credibilidade, principalmente relacionada à governança? Excelente ponto, Paula. Quando nós olhamos para o crescimento da quantidade de investidores na Bolsa de Valores brasileira, o crescimento parece bastante substancial. Saímos muito rapidamente de 1 milhão de investidores para 5,8 milhões. O número está mais ou menos assim. Só que quando casos como o que vimos em Americanas, né, acho que vale a pena relembrar, no finalzinho do pregão, saiu uma estratégia de opções conhecida por FANCE, que nada mais é uma estratégia na qual aquele que montou seria beneficiado com uma desvalorização da ação. Saiu no finalzinho do pregão, logo na sequência estourou a bomba toda de Americanas e agora o caso de 3R. Esse tipo de situação, ele traz muita insegurança para os investidores como um todo, sobretudo para aqueles que estão começando a sentir o mercado financeiro, né? Como assim alocar recursos que foram economizados e guardados com tanto tempo e esforço e, de repente, casos tão grosseiros acontecem como esses, né? Posso explorar um pouquinho o caso de 3R? Claro, total. Até porque eu acho que esse é um ponto muito importante. Tanto vocês da Melver quanto a gente aqui da BMC News, a gente tem muito essa questão educacional, né? Fomentar muito a informação para ajudar o investidor a ter, né, ali, muitas vezes, entender mais do mercado. Eu fico muito preocupada e sou muito crítica, justamente quando vejo situações como essa. Me desagrada e me traz uma grande preocupação de um retrocesso, na verdade, na forma como o brasileiro pensa em investimento. Fica à vontade. Eu quero entender muito a sua opinião sobre este assunto. Não, maravilha. Bom, eu estou nesse mercado de opções há 16 anos, né? Então já atendi tesourarias, fundos de investimento, já participei de todos os meios aí desse mercado. E bom, o que as empresas elas precisam fazer? As empresas elas precisam reportar as movimentações que são feitas pelas partes vinculadas, por exemplo, no caso dos conselheiros. E o que aconteceu em 3R? No fechamento do mês de fevereiro, havia uma posição comprada de mais ou menos 4,3 milhões de ações da empresa entre os conselheiros. E junto com essa posição comprada em ações, cerca de 1,6 milhões de opções de compra, né, as tecnicamente conhecidas por calls. Só que houve uma reviravolta nessa posição no mês de março. Não na posição em ações, mas sim na posição em opções. O que aconteceu? Ao invés de uma posição comprada em opções de compra nas calls, né, que as opções compradas, quem faz isso tem perspectiva de alta. Essa quantidade comprada, ela se inverteu para uma posição vendida. Na minha opinião, nem tão grande não. Mas, junto com isso, saiu uma estratégia de baixa. O que saiu na mídia, e depois eu fui no detalhe e eu vi que, bom, né, deveria ser um pouco melhor explicado, é que foi montada uma estratégia de 2,5 milhões de puts. E aí eu fui um pouquinho mais a fundo para tentar entender. Eu costumo utilizar, Paula, alguns relatórios que a Bolsa ela disponibiliza, e tem uns detalhes assim, de interpretação desses relatórios que podem nos ajudar a entender o contexto. E o que aconteceu na minha leitura?
foi comprada mais ou menos 1.250.000 de uma opção de venda no preço de exercício 29,50 e, ao mesmo tempo, foi vendida uma opção de venda, né, uma put, no preço de exercício 28,50, ou seja, temos aí uma trava, 29,50 com 28,50. E quem faz esse tipo de estratégia, espera o quê? Que a ação desvalorize. Bom, quem sabia que a empresa ia fazer um aumento de capital do tamanho que foi feito, entre 600 e 900 milhões de reais, com um desconto de quase 20%, com base no preço de fechamento. As ações caíram 15,7% ontem, hoje, até a hora que eu vi, estava caindo 3%. Quem sabia esse tipo de informação? Quem está lá nas posições estratégicas da empresa, como o grupo de conselho. É difícil nós acusarmos isso, porque o que está sendo também veiculado por aí é que foi uma estratégia de proteção, o que, se a gente excluir a questão do follow-on, do aumento de capital, até faz um mínimo sentido. Porque quem tem uma posição em ações pode sim utilizar instrumentos de opções para fazer estratégia de proteção. Só que é muita coincidência, concorda? No mês no qual a estratégia ela é montada, logo na sequência sai um aumento de capital. E o que muitos analistas estão questionando? Os analistas foram pegos de surpresa porque a questão de fluxo de caixa da empresa parece ser um pouco incondizente com a necessidade de fazer um aumento de capital como esse. E aí, quando o sinal de incerteza ele entra na mente das pessoas, o que os analistas, os investidores começam a pensar? Será que tem alguma outra coisa por trás disso? Será que a história ela foi totalmente contada ou o problema ele é maior do que o que está aparecendo ser? E o mercado, ele odeia incerteza. E o mercado, quando ele vê essa tal de incerteza, o mercado reage muito rápido. E não foi à toa que as ações acabaram desmoronando, obviamente, desculpa, que com o preço de 24,45, se não me engano, é esse o preço estabelecido para o follow-on, isso naturalmente já faria uma pressão vendedora muito forte no papel. Nossa, tô até sem fôlego aqui agora, hein? Alex André tá aqui comigo também. Queremos explorar mais deste assunto com toda certeza, né? Alex tem perguntas também ali para o Raoni. Que explicação, viu, Raoni? Impressionante, na verdade. É claro, a gente fica aqui cobrando respostas, né, das autoridades que investiguem e tragam respostas rápidas, por sinal, né? Mas aí pontos muito importantes, inclusive que eu e o Alex estávamos falando justamente sobre isso, né, Alex? Muitas vezes a gente fala, principalmente ali do papel, cobrando muito de governanças de empresas públicas, mas temos que olhar muito para as empresas privadas, né, Alex? Exatamente. Muita gente tentando fugir de Petrobras. E aconteceu isso com 3R. Mas enfim, eu tenho uma tabela aqui, eu vou pedir para o pessoal colocar na tela, que inclusive é uma tabela de short, né? Ou seja, as empresas mais shorts, não sei se o pessoal puder dar, quem estiver ouvindo aí, só dar uma olhadinha no Zoom, porque basicamente esse é um relatório feito pela Terra Investimentos e mostra as empresas mais shorts da Bolsa. Primeiro, 3R. E é o maior short numa média de um ano, foi na data de ontem. Claro que soltou a notícia, mas a gente sabe que nas mesas, eu tenho acompanhado nas mesas, eu queria fazer essa pergunta para o Raoni, porque o Raoni trabalhou muito nas mesas, enfim, muito com opções, ações, entender esse movimento, né? Ou seja, a gente sabe que, né, cheira, né? A gente não pode acusar aqui, né, Raoni, mas que cheira um movimento de insider, né? Porque assim, a 3R tem aumentado a participação, tem aumentado a posição short muito grande, a taxa, né, tem subido muito, né? Isso foi um grande indicativo no passado, não só a parte de conselheiro, etc., que você explicou muito bem, mas eu queria que você entendesse, que você desse uma proxy também, de fato, que isso também é um outro catalisador, né? Um outro indício de fato, né? Que é a parte short, né? Para quem aposta contra em ações, né? Não necessariamente fazendo estrutura com opções também, né, Raoni? Mas isso também é um outro indício que preocupa, né? Legal. Nossa, Alex, é sempre bom falar contigo. Agora você está entrando cada vez mais na área que eu mais gosto de conversar. Vamos lá. Na Bolsa, é possível nós vendermos ações que nós não temos. Só que se eu vendo uma ação que eu não tenho, para que essa venda aconteça, eu preciso pegar essa ação emprestada de alguém. Aí eu vou lá, eu pego essa ação emprestada de alguém, vendo essa ação, em algum momento, né, quem vende a ação espera que a ação desvalorize, e aí em um dado momento esse investidor ele precisa recomprar essa ação e devolvê-la para aquele que a emprestou. E nesse contrato de empréstimo, uma taxa, como se fosse um aluguel, é aplicada. Então, essa tabela que você mostrou, Alex, ele mostra o aumento substancial das posições vendidas. Só que, olha só, ponto de atenção, sobretudo para aqueles que
os chamados smart monies, que às vezes tentam pegar algum efeito aí de mais rápido de mercado, alguma correção. E, de novo, está tudo muito incerto, a notícia saiu essa semana, então é importante nós analisarmos com um pouco mais de cuidado. Os investidores que possuíam ações e colocaram essas ações disponíveis para locação, para o aluguel, em algum momento eles podem puxar de volta o aluguel, ou seja, eles podem romper esse contrato de aluguel. Aqui no Brasil, a maioria dos contratos de aluguel que são feitos, eles são chamados de reversível ao doador, ou seja, ao dono da ação. Então, imagina a correria que pode dar se esses donos das ações, eles falarem, tá cancelado aqui os contratos de aluguel. Aí aqueles que venderam podem ter que sair comprando muito rapidamente as ações de volta. E aí a gente entra num movimento que não é um movimento de fundamentos ou não, é um movimento de fluxo por uma quebra ali no que estava sendo estabelecido nos contratos de aluguel. E o nome técnico para isso é short squeeze. Então tem movimentos ali bem técnicos e é difícil, acho que não sei se é elegante falar a palavra interessante, tendo em vista que talvez seja um caso grave de falha de governança corporativa. Mas para os traders, para as pessoas que gostam de fazer esse tipo de monitoramento, é uma ação que deve entrar bastante no radar, e a quantidade de traders e pessoas investindo nela deve aumentar substancialmente aí nos próximos dias. Perfeito. Raoni, muita gente critica, né, essas interferências e falta de governança em empresas públicas. Débora aqui falando com você agora. Mas ultimamente temos visto muito também em empresas privadas esse tipo de coisa acontecendo. Qual que é a tua opinião? Tá difícil para o investidor ter confiança nos gestores? Agora, esse risco tem que ser calculado também na hora de avaliar os ativos? Oi, Débora, excelente pergunta. Foi ontem, ou antes de ontem, eu estava lendo uma matéria sobre informações fraudulentas que muitas startups e scale-ups acabam divulgando para os investidores em geral, né? Então, para trazer um elemento aí para a resposta à sua pergunta, existem os grandes, que eu gosto de chamar de vendedores de PowerPoint, vendedores de contabilidades criativas, e isso é péssimo. Quando a gente olha para o mercado no qual o custo de capital está cada vez mais alto, uma série de incertezas globais acontecendo em todos os lugares, inflação em, todas as nações aí, praticamente. Esse tipo de falha de ética, de falha de governança, é algo que acaba sendo alastrado para o mercado financeiro como um todo, tanto para as empresas listadas como para as empresas pouco listadas, né? Quase que ser ético e cumprir as regras passou a ser um diferencial, ao invés de ser algo mínimo que todos os participantes de mercado, em relação à sua pergunta, aos gestores das empresas, os executivos, eles deveriam ter como premissa básica. É uma grande pena, mas isso também vai fazer os investidores ficarem mais ligeiros, assim, mais maduros. E as empresas de auditoria, elas serem mais cobradas pelos selos que elas acabam colocando nas empresas. Uhum. Raoni, o Alex tem mais perguntas aqui para você. Eu levantei aqui, deixa eu perguntar para o Raoni, porque o Raoni é mestre aqui. Raoni, voltando lá de 3R, para explicar tudo, né? Desde a questão com opções, né? Na parte de short explicou muito bem, mas agora vamos falar da subscrição, né? O investidor ele vai ter uma diluição de 10% a 15%, né? E esse direito, né? Ou seja, essa subscrição, ele pode vender a mercado caso ele não queira. E esse direito, né? Como é negociado a mercado, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, né? Que você tem uma didática, para explicar como esse preço desse direito, ele está muito relacionado ao preço da ação. Os investidores eles vão arbitrando isso, né? Se o valor da ação ficar muito alto, esse direito aprecia, né? Porque está longe do valor da subscrição, e se ficar abaixo, né, do valor de subscrição, né, por exemplo, está 24,45, a ação está 23, por exemplo, não vale a pena você subscrever, né? Então, ou seja, esse direito não, praticamente vira pó, vamos dizer assim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais detalhadamente para o investidor esse direito também que o investidor que tem a posição, ele vai ter o direito de vender a mercado ou exercer, né, para não ser diluído, né? Perfeito, Alex. Alex, as empresas elas podem levantar capital de algumas formas. Por exemplo, por meio de emissão de dívida, como uma debênture. Desculpa. Elas também podem podem levantar capital por meio de um IPO, que é a primeira oferta pública de ações na Bolsa de Valores. Elas podem fazer isso também por meio de um follow-on, que é pode também ser uma terceira oferta de ações para o mercado. Isso também pode ser feito por meio de uma subscrição.
como que funciona a subscrição na prática? A empresa, ela levanta quem são os acionistas da empresa, e esses acionistas, eles recebem o direito de subscrição de comprar mais ações da empresa e um preço ali é estabelecido. Então é como se fosse um benefício que a empresa dá para a base acionária atual comprar mais ações da empresa com base num preço descontado. Só que esse preço descontado, ele costuma estar descontado no momento do anúncio. Para o investidor, vai fazer sentido ele exercer o direito dele de comprar mais ações, caso lá no vencimento do direito de subscrição, se as ações estiverem valendo menos do que o preço ali da subscrição. Então, é algo que a gente tem que aguardar, ver como é que vai se comportar o preço da ação até a data do vencimento do direito de subscrição, para os investidores levarem em consideração se vale a pena o exercício do direito ou não. Só que o que é o interessante do direito de subscrição? Como ele é um direito, não é uma obrigação, os acionistas que receberam esse direito, que ele vai estar disponível na custódia deles, nas suas respectivas corretoras, esse direito ele pode ser negociado na Bolsa de Valores. Então, aqueles que não tiverem interesse, mesmo se o preço fizer sentido, mas às vezes o investidor ele não tem interesse em comprar mais ações, eles podem simplesmente vender esse direito a mercado. Uhum. Perfeito. Raoni, bom, tem mais perguntas, Alex? Deixa você terminar de fazer sua consultoria. Não, tá tudo ótimo, pode fazer. Explicou muito bem. Obrigada. Na verdade, eu quero agradecer a participação do Raoni, porque a gente está chegando aqui já quase no finalzinho dessa nossa programação da BMC News. Então, eu queria que você deixasse suas considerações finais, viu, Raoni, em cima de tudo isso que tem acontecido. Eu acho que é até difícil da gente explicar para o investidor estrangeiro, por exemplo, né, como é que esse tipo de coisa se dá em empresas aqui no Brasil. Acho que isso traz ainda mais insegurança, é fato. Então, se você puder trazer suas considerações finais diante desse cenário também, do que a gente tem enfrentado no cenário macro e também interno, isso, claro, fica aí então espaço para suas considerações finais. Bom, investir na Bolsa de Valores é algo que é zero trivial, né? Começamos a semana com o Lula trazendo algumas ponderações aí que deram uma cutucada nos Estados Unidos e na União Europeia. Em paralelo a isso, estamos vendo um crescimento forte da China nos países que ficam ao redor do Brasil, como Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Equador. Junto com isso, Estados Unidos e outros países criando uma série de medidas para tentar conter o crescimento da China, expectativa da taxa de juros, expectativa com o arcabouço fiscal. Eu adoro o mercado de renda variável por conta disso. São várias informações que permeiam o nosso dia a dia. E aí, com todo o apoio da BMC News, o apoio da Melver, nós temos a genuína intenção de ajudar os nossos investidores, ouvintes e alunos a tomarem melhores decisões de investimento. Agradeço muito a participação e podem contar sempre comigo. Vocês também aí com a gente, é claro. Muito obrigada.